Bem-vindo à Confraria do Karatê Hoje. Eu sou o Sensei André Oliveira e quero te parabenizar por você estar aqui comigo. No Karatê Hoje nós vamos abordar conteúdos acadêmicos, experiência profissional, para que você, Sensei, seja reconhecido na sociedade como referência no ensino do Karatê Do para crianças, beleza? E na aula de hoje, é uma aula muito especial que a gente vai falar de algo que é extremamente relevante para o sucesso da sua aula. A gente vai falar sobre método de treinamento. Quando você sabe utilizar bem o método de treinamento, você garante a adesão dos seus alunos, você garante a passagem do conteúdo e, consequentemente, o sucesso da sua aula. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender bem o que é método. O que é método? É o caminho ao qual você vai adotar para chegar em determinado objetivo. Por exemplo, para eu sair da minha casa e chegar até o meu trabalho, eu conheço aproximadamente uns 6 caminhos diferentes. Uns vão demorar mais, outros são mais bonitos, mais arborizados, outros são mais rápidos, enfim, existem vários caminhos que vão me conduzir até este mesmo objetivo. Esse início de aula, vale a pena deixar bem claro que não fique preso a somente uma forma de ensinar. Não fique achando que o método tal é melhor do que o método. Não. Conheça o máximo de métodos possíveis, saiba ter um senso crítico para cada método e saiba aplicar isso para o teu público. Porque existem métodos que dão certo lá no Japão, mas que não dão certo aqui no Brasil. Existem métodos porque precisa se levar em consideração a cultura, a faixa etária, o público pelo qual você está trabalhando, né? E hoje, de forma específica, eu quero falar de 2 extremos. Um é o método tradicional e o outro é o método lúdico. Qual que é melhor? Bem, a ideia não é dizer qual é o melhor, mas sim você trazer um equilíbrio entre você saber diferenciar os prós e os contras de cada método e trazer aquilo que é bom para a sua aula, né? Porque o professor, o sensei, ele precisa sair da casinha e observar todas as coisas e adquirir aquilo que realmente é bom e vai agregar na sua aula. E tanto um quanto o outro traz prós e contras que a gente vai discutir aqui, e o objetivo principal é que você tenha condições de montar o seu próprio método de treinamento. Eu pratico Karatê desde 1989. E na minha época, né, como alguém que possa estar assistindo essa aula também vivenciou essa época, o que acontecia conosco? Os nossos senseis da época geralmente ou aprenderam diretamente com o japonês, eles começaram o quê? A reproduzir aquilo que eles aprendiam. E assim a gente foi pegando de uma forma muito linear os métodos tradicionais. E a gente pôde perceber que os métodos tradicionais eles são ótimos para disciplinar, mas ele traz algumas questões que são obstáculos para o processo de ensino-aprendizagem das crianças. Depois que o Karatê entrou para as universidades, passou a ser uma disciplina ali, faz parte da grade curricular na Faculdade de Educação Física, muitas pesquisas aconteceram dentro do campo da pedagogia do esporte, né, da fisiologia, enfim, que trouxeram elemento científico para que a gente pudesse ter acesso à melhoria das nossas aulas, coisas que foram testadas e aprovadas. E ali começou a surgir muito debate em torno da ludicidade no processo de ensino-aprendizagem das crianças. É um outro extremo também que é muito importante, mas ele pode trazer prós e contras também se ele não for bem aplicado. É sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje, tá? Então vou começar aqui falando sobre os contras dos métodos tradicionais. Você que treina aí há mais tempo, você pode perceber que existia um distanciamento entre o sensei e aluno. Eu comecei com 10 anos de idade, eu confesso que existia uma mística em torno da figura do sensei, que até mesmo para você chegar e falar alguma coisa com ele, existiam algumas barreiras. Postura muito disciplinadora, porque eu gostava muito da luta, por isso eu fui persistindo. Esse misticismo em torno da figura do sensei dificulta um pouco a comunicação com as crianças, porque é uma comunicação que muitas das vezes não vai despertar na criança o interesse pela aula. É uma relação muito vertical entre sensei e aluno. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o sensei ele precisa despertar nas crianças não somente aquela admiração pela técnica, mas uma admiração pela pessoa que o sensei representa. E a gente vai conseguir adquirir essa admiração
a partir do momento que a gente souber trabalhar bem a autoestima dessas crianças. Esse tipo de relacionamento vertical passa a ser um grande obstáculo na comunicação entre o sensei e um aluno. A gente vê também que nesses métodos tradicionais tem pouca ciência. Muitas das vezes a gente só reproduz, mas a gente não sabe para que serve. Você apenas aceita aquele conteúdo, podendo até promover uma certa alienação, né? Você aprende, não, faz isso que eu estou mandando, mas você não sabe nem o porquê daquilo. E isso meio que está embutido nos métodos tradicionais. Pouco estímulo à criatividade. É aquela coisa muito linear. O Kihon vai linha reta, volta, é o kata propriamente dito e o kumite propriamente dito. Abre-se pouco espaço para criatividade nas aulas, e você sabe que um sensei que não usa de criatividade ao ensino para as crianças, ele está cometendo aí, está abrindo mão de uma grande ferramenta para que ele possa ter sucesso na adesão dos seus alunos no treinamento. Porque um mesmo conteúdo, um mesmo objetivo, ele pode ter vários caminhos para se chegar até ele. Porém, quando a gente utiliza de ludicidade, utiliza de ferramentas que vai atrair a atenção do aluno, você passa a conhecer diversos caminhos para que o seu conteúdo chegue até o aluno. E o mais importante é que você adapte esses métodos à sua aula. Você não pode simplesmente reproduzir o método de um ou reproduzir o método do outro. Você precisa levar em conta a cultura daquele local. Por exemplo, você dá aula em um projeto social numa favela, é uma coisa. Você dá aula num clube, né, de poder aquisitivo alto, é outra. Não, a arte é a mesma, mas talvez a forma de se comunicar, a adaptação que você vai fazer àquele conteúdo tem a ver com a cultura daquele local, né? Com as práticas do dia a dia daquelas crianças, enfim. É necessário levar em consideração tudo isso, porque você tendo esse tipo de conhecimento, você passa a criar o seu método, e você pode ter certeza que o meu método, a forma como eu ensino, ela é diferente da sua, porque eu trago junto com o meu método a minha personalidade. Mas o mais importante de tudo é você, sensei, entender que o caminho que você vai adotar precisa ser eficiente no processo ensino-aprendizagem e precisa manter um alto grau de motivação dessas crianças. Aí você diz para mim, poxa, mas então o método tradicional não presta para nada. Calma, porque ele traz algo extremamente importante que garante a identidade da arte marcial. O que a gente precisa extrair dos métodos tradicionais? É porque ele já está intrínseco nele princípio disciplinador, as regras do dojo, a etiqueta do dojo, o respeito à hierarquia, respeito ao dojo, respeito ao sensei, respeito às diferenças, cumprimentar antes de treinar com um colega, cumprimentar depois, cumprimentar, pedir permissão para falar, para sair, não pisar descalço no dojo. Então, assim, existem várias regras que a gente precisa ser firmes em relação a essas regras, porque elas, quando feitas de forma repetitiva, as crianças vão assimilando aquilo e elas vão se disciplinando naturalmente. Ser fiel às etiquetas do dojo, e uma dica que eu deixo para vocês é o quê? Cole na parede para que os alunos também não só ouçam de você, mas possam ler ali todos os dias que eles chegarem, e assim eles vão decorando, e assim eles passam a entender o significado de cada ritual, porque não pode ser só uma reprodução, né? Por que a gente fica em 6A? Por que a gente faz uma meditação antes de começar a aula? E eles vão entendendo isso e praticando, e isso vai trazendo uma postura, e isso vai trazendo um real objetivo da arte marcial, que é também o caminho da disciplina. Aí a gente vai para um outro extremo, que é a ludicidade. A ludicidade, né, como eu disse, depois que o Karatê passou a ser uma disciplina na Faculdade de Educação Física, muitos são os debates, né? Porque existem aqueles senseis que são tradicionalistas, existem aqueles que são ali os progressistas, os inovadores, que querem realmente, que entenderam ali que pode ser feito algo diferente. A ideia, como eu disse, não é dizer que esse é o caminho ou aquele, é a gente tentar observar de uma forma crítica e extrair para a sua realidade aquilo que realmente é bom, que dá resultado, que já foi testado, né? É importante dizer que já foi testado. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa definir bem o que é ludicidade. Porque eu já vi aí em alguns senseis aplicando na rede social e até pessoalmente, confundindo o conceito de ludicidade. E você chega na aula dele, parece mais uma aula de recreação do que uma aula de karatê. Abre-se muita mão aí dos elementos disciplinadores
E ele dá muita atividade lúdica, brincadeiras, jogos, mas sem um propósito técnico por trás. Lembrando que o nosso objetivo é ensinar karatê. E a ludicidade, o que ela é de fato, de uma forma muito prática e fácil de entender? Ela é toda a estratégia que você vai utilizar para atrair a atenção daquela criança para aquela atividade. Não necessariamente é uma brincadeira, não necessariamente é um jogo, mas são estratégias, até mesmo a forma de se comunicar pode trazer um certo teor lúdico para a sua aula. E é muito interessante você abrir a mente nesse conceito de ludicidade, porque você vai ver que ensinar um chute pode ter vários caminhos para que a criança esteja participando da sua aula, prestando atenção, ela esteja ali num estado de inteireza, de plenitude e motivada a estar fazendo aquela aula. Por exemplo, vou ensinar a criança a dar um chute frontal. Eu coloco um bambolê na frente dela e digo para ela que ela tem que botar o pé dentro do bambolê e tirar. Dentro do bambolê e tirar. E coloco uma prenda. Quem encostar vai ter que pagar 10. Vou fazendo assim, eu vou promovendo desafios, eu vou colocando um obstáculo para ela estar utilizando ali. Aquilo vai atraindo a atenção dela. É lógico que aquela atenção, aquela plenitude, ela tem um prazo de validade, né? As crianças estão motivando e desmotivando com uma certa facilidade, mas aí o professor fica atento e rapidamente ele já muda para uma outra atividade, tendo em vista o objetivo daquela aula. Ao preparar a sua aula, você precisa entender duas coisas. Tá bom, eu vou preparar uma aula totalmente lúdica e totalmente técnica. É possível, desde que você saiba aonde você quer chegar com a sua aula. O meu objetivo hoje é ensinar o chute frontal, ensinar bases em Kutsudachi. Vou criar vários elementos usando da minha criatividade, podendo utilizar ferramenta, métodos de treinamento para poder atrair aquela atenção daquela criança e fazer com que aquela aula eu consiga o sucesso naquela aula. O que se define sucesso na aula? O objetivo proposto ser alcançado. Ficar atento como as crianças, porque a ludicidade ela traz algo contra também, porque se você começa a aplicar a ludicidade sem um propósito por trás, sem um planejamento, sem um plano de aula, o sensei precisa estar muito atento, porque as crianças elas reagem às brincadeiras. Se você dá uma brincadeira sem um propósito técnico, o que pode acontecer? A criança ela vai fazer aquela brincadeira, vai se divertir pra caramba, você não vai passar o conteúdo técnico. Quando chegar na próxima aula, o que ela vai chegar para você logo no início? Você que dá aula, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Sensei, vai dar pra gente fazer aquela brincadeira hoje? Sensei, dá aquela brincadeira que você fez na última aula. E quando você realmente quiser passar algum conteúdo técnico, você vai ter ali uma certa dificuldade. Uma má administração desse conceito de ludicidade, além de você não conseguir a eficiência na passagem do conteúdo, você pode também gerar problemas na aplicação da disciplina, tá? Então, conteúdo lúdico associado ao conteúdo técnico e firmeza na aplicação da tradição, né? Da tradição do karatê, os ritos e as etiquetas do dojo. A ludicidade não é nada mais, nada menos do que atrair estratégias para manter o seu aluno motivado, prestando atenção na aula do início ao fim. Para isso você precisa ter um plano de aula, para isso você precisa estar atento, porque aquela motivação daquele aluno tem uma validade. Quando você perceber que aquilo já não está desafiando mais, você passa rápido para outra atividade. São coisas do dia a dia que realmente fazem diferença na sua aula e no resultado final, né, dessa aula. A ludicidade, a gente consegue perceber claramente que ela aumenta a adesão dos alunos no treino. Então você abrir mão de ludicidade nas aulas de arte marcial, não dar uma atenção especial para isso, você está correndo o risco dos seus alunos perderem a motivação. Vou fazer aquilo de novo, poxa, vou fazer aquilo de novo. E a criatividade entra aí também, por quê? Porque você pode dar o mesmo golpe, não, eu quero que ele fique bom nesse golpe aqui, mas utilizar várias ferramentas diferentes naquela aula. Olha que estratégia legal. Eu fiz aquele aluno repetir 200 vezes o mesmo golpe sem ele perceber. Eu dei 5 ou 6 atividades diferentes para melhorar a técnica daquele golpe. Isso é muito legal. Isso é muito interessante, isso realmente faz a diferença. Aumento da participação, os alunos passam a faltar menos os treinos, tá? Isso é evidência, isso já foi testado. O nível de motivação dos alunos. A gente precisa entender que uma grande função do sensei ou de qualquer outro treinador, seja de qualquer modalidade esportiva, é o que nas crianças? Construir uma base, né?
O que a criança é na iniciação esportiva? Você precisa construir uma base forte para que ele se torne ali um jovem, um adulto do alto rendimento. E para a gente construir uma base forte, a primeira coisa que a gente precisa fazer é com que o aluno crie gosto com o treinamento. Crie gosto em treinar. Mantenha um alto grau de motivação. Essa é a nossa grande missão quando se diz respeito a ensinar crianças. E as crianças de hoje estão diferentes das crianças da minha geração. As crianças de hoje a gente precisa ter mais paciência porque o processo de ensino-aprendizagem ele está mais lento e a gente precisa se adaptar a essa realidade em trazer elementos que vão somar com a aula de karatê, melhorando a performance dessas crianças. E quando a sua aula ela consegue atingir esse nível, onde o aluno chega e sai motivado, se você conseguir fazer com que a sua aula fique com aquele gostinho de quero mais, vocês vão ter ótimos divulgadores para suas aulas. As crianças motivadas vão falar com os amiguinhos, os pais vendo o seu trabalho tendo resultado vão divulgar, então você vai ter grandes aliados para o seu trabalho. Provando tudo isso que eu estou falando, eu quero citar aqui uma pesquisa que foi feita na Universidade do Rio Grande do Sul. Eles pegaram 2 grupos, um treinou de forma tradicional, pura, né? Aquela forma pura, que veio lá do Japão, sem mexer em nada, Kihon, vai e volta em linha reta, kata, comitê, e um outro grupo de 30 alunos que treinaram de forma lúdica e ficaram fazendo isso durante 6 meses. O que eles avaliaram? Eles avaliaram o nível do Kihon, o nível técnico do kata e o comitê. E quais foram os resultados? As crianças que treinaram utilizando o método tradicional, puro, eles realmente apresentaram uma melhora no kata. O nível técnico de kata comparado às crianças que treinaram de forma lúdica foi melhor. Mas não aconteceu diferença no Kihon e nem no comitê. Mas uma outra coisa interessante nesse resultado é que durante esses 6 meses a adesão foi muito maior com as crianças que treinaram de forma lúdica. Vale ressaltar, de acordo com essa pesquisa, que não é o método A ou o método B que vai garantir a eficiência das nossas aulas. É você realmente ver o que aquele método traz de bom, o que aquele outro traz de bom e misturar. Gente, eu peguei 2 extremos, mas existem vários métodos de treinamento. O que vale para mim, enquanto sensei e profissional, é identificar o que daquele método eu posso atrair, captar e utilizar na minha aula para que eu tenha mais ferramentas, mais recursos para resolver os problemas que aparecem na minha aula. Eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas para a aplicação da ludicidade nos treinos. Tendo em vista que a gente já entendeu que para trabalhar com criança, a gente não pode abrir mão desse conceito. Uma forma de aplicar a ludicidade são os jogos de luta, muito utilizado aí quando o karatê ser disciplina, né? Não karatê, mas as lutas passaram a ser disciplina aí no currículo escolar. Começaram a se utilizar jogos de luta. Isso é muito interessante porque você começa a trabalhar elementos da luta e a criança brincando. O enfrentamento, a resolução de problemas, o raciocínio ali para se livrar de algumas situações. É uma ótima ferramenta para você utilizar. De repente você pega um jogo de luta por aula. Na hora que você for fazer o seu plano de aula, pô, deixa eu ver, de acordo com a aula de hoje, qual jogo que eu vou aplicar. Eu vou dar um exemplo de 2 jogos aqui. Um é o sumô, você faz a demarcação de uma área, coloca 2 alunos, e qual que é o objetivo? Um aluno tirar o outro daquela área de luta. Onde está o karatê? Onde está a luta aí? É o enfrentamento, o espírito ali competitivo, é você criar estratégia, é você trabalhar o seu equilíbrio, a sua força, a sua resistência, é você entender a dinâmica ali do desequilíbrio. Ele desequilibrou para um lado, você puxa, ali ele já começa a desenvolver muitos elementos da luta. Lógico, eu não vou aplicar isso em todas as aulas, aquilo precisa estar coerente com o meu plano de aula. Um outro que é bem específico do karatê mesmo, que eu coloquei o nome de adesivo do ponto. O que é? Você cola, né? Pode ser algum tipo de adesivo. Eu uso muito aquele bloquinho de papel que tem uma colinha em cima, né? Que você destaca assim. Aí você cola em determinados pontos daquele aluno lá. Aí fica um de frente para o outro, cada um tá cheio de adesivo ali. E qual que é a ideia?
Bom, eu vou tentar tirar o adesivo dele sem ele, né? Ele vai tentar não deixar e eu também. E quem tirar mais adesivo no final ganha. Pô, eles vão se divertir, eles vão estar trabalhando ali a agilidade, né? Geralmente vai usar mais a mão para poder estar tirando, né? A defesa, a distância. Então, elementos da luta sendo utilizados nos jogos. Olha que interessante. Pode ter certeza que é motivação total das crianças quando a gente aplica esses jogos. Uma outra dica para aplicação de ludicidade é o quê? Promover desafios. A criança ela é movida a desafio. Desafio de vencer um obstáculo, né? Eu dei o exemplo do chute. Você pega uma faixa, coloca em círculo assim, manda ela socar para trabalhar a direção do soco, mas ela não pode encostar naquele círculo, então vai obrigar ela a enfiar metade do braço dela para dentro e tirar. Então ela está trabalhando a direção do soco dela, né, um conteúdo técnico com um desafio que traz o teor de ludicidade. Deu para desbloquear aí? Eu estou trabalhando algo extremamente relevante na técnica daquele golpe. A criança está muito focada no desafio de não encostar ali. Então ela, sem perceber, ela está desenvolvendo a técnica dela ali. É só para a gente desbloquear e perceber que existem diversas formas de atrair a atenção da criança para aquela atividade que você está propondo. Um outro desafio muito interessante é o desafio por tempo, né? Você coloca ali uma atividade ou até mesmo 3, 4 exercícios diferentes, pode ser exercício de preparação física ou exercício técnico mesmo. Ele tem que fazer tantas repetições em cada estação daquela no menor tempo possível, pode dividir em 2 grupos e o grupo que fizer mais rápido ganha para poder dar ali uma certa dinâmica, um desafio maior ainda para aqueles alunos. Costuma dar muito certo também essas estratégias de desafio, tá? Por tempo, por quantidade de repetição, por obstáculos que ele precisa superar, né? Uma outra forma também é utilizar ferramentas de investimento baixo. Você pode estar utilizando corda, né? Com a corda a gente consegue trabalhar tempo, a gente consegue colocar desafios, vários desafios utilizando a corda, trabalhar força também. Aquela escadinha de agilidade, onde a gente pode colocar as movimentações do karatê ali, de trabalhar a parte de coordenação ali dentro. Isso, a criança gosta dessas coisas, isso chama a atenção das crianças, porque você está trazendo elementos que são da rotina, das brincadeiras das crianças aplicando dentro da sala de aula, né? A gente pulava corda, a gente pulava amarelinha, tinha essas coisas, só que você adapta para a aula de karatê. Elástico, bambolê, cone e por aí vai. São inúmeros aí as possibilidades de você estar utilizando essas ferramentas. Muitas delas você pode fazer mesmo por conta própria ou investir mesmo, que é um investimento tranquilo, barato, né? Tranquilo. Colocar atividades em duplas, trios, isso é legal, tá? Aí você pode criar diversas atividades, tanto da parte física quanto da parte técnica, para eles treinarem juntos, né? Estimular uma dupla contra a outra, enfim. Prestar atenção nisso, qual atividade que eu posso utilizar duplas e trios. E circuitos, galera. Trabalha circuito, porque o circuito você consegue trabalhar vários elementos em um tempo pequeno. Esse circuito por tempo, divide em 2 grupos, o grupo que terminar o circuito primeiro ganha. Circuito sai um de cada vez, você marca o tempo daquele aluno, na próxima aula ele tem que tentar baixar o tempo dele, ou ele faz 2, 3 vezes o tempo menor, e, enfim, vai tentando abaixar o tempo dele, sempre promovendo desafios. Essas foram algumas ideias, dentre várias outras que a gente pode estar fazendo para que não desassociar conteúdo técnico, ludicidade e planejamento. Então são esses 3 pilares que a gente precisa equilibrar na nossa aula para que a gente consiga ter sucesso. Se você faz um de forma isolada, dificilmente vai dar certo. Dificilmente vai dar certo. Quando você estiver preparando a sua aula ali, pensa nisso, tá? E agora eu vou deixar aqui alguns conselhos para que você consiga ter sucesso na aplicação da ludicidade. Um deles eu já falei, que é o plano de aula, tá? Não fica achando que você vai chegar lá de forma aleatória, que você vai conseguir conduzir a aula, você está com 20 crianças lá e de repente falha alguma coisa ou algo que você ainda não tem aplicado, não deu muito certo, você tentar reverter aquela situação. Não é legal. Um plano de aula simples. O objetivo da aula, quais elementos eu vou utilizar e como eu vou conduzir essa aula, como você montou ali e você consegue conduzir aquela aula tranquilamente. Mas essa organização é tranquilo. Quando a gente planeja direitinho, o nosso foco fica em outro, porque você já está com as atividades prontas, você foca em estar motivando os alunos, você foca na dinâmica da aula, de já sair de uma atividade e emendar na outra, gasta menos energia e na verdade você direciona a sua energia para outras coisas. Com isso você consegue abranger mais e chegar mais próximo do objetivo da sua aula.
Um outro conselho é ficar atento ao grau de motivação dos seus alunos. Se uma atividade os alunos se desmotivaram rápido, lógico, você insiste ali até certo ponto, você evolui aquela atividade ou você muda de atividade, tá? De forma rápida. Então fica atento a esse feedback que eles vão dando durante a aula aí, tá joia? Certifique também que aquele aluno tenha condições de fazer aquela atividade, que pra gente que é adulto, já é bem complicado. Você, o sensei passa uma coisa, você não consegue fazer aquilo de jeito nenhum, aquilo ainda não está no seu nível de condicionamento para poder conseguir realizar aquela tarefa. Poxa, é complicado. Então, quando você estiver preparando, observe o nível dos seus alunos e imagina se eles vão realmente conseguir atingir e realizar aquela tarefa que você está propondo, ok? Certifique de que a atividade que você está propondo tenha um propósito coerente com o seu plano de aula, ok? Então é isso, pessoal. Método tradicional para garantir a identidade do seu treino, ludicidade para garantir um alto grau de motivação dos seus alunos, plano de aula e, professor, saia da caixa. Saia da caixa porque o Karatê é uma excelente ferramenta para a transformação da sociedade mesmo, porque de fato ele é disciplinador. Porém, garantir o sucesso e a adesão das crianças no treino é o nosso grande desafio. Eu que vim de uma outra geração, precisei de me adaptar. E hoje nós temos muitos conteúdos que nos ajudam a manter o Karatê vivo mesmo nos tempos atuais. Use variações, tá? Use variações, varie a sua aula, não deixe aquela sua aula no método unidirecional, unilateral, sempre a mesma coisa, de tão linear. Tenta uma coisa, tenta outra, junta aquilo ali, procure ver outros métodos de outras modalidades esportivas, traz para o Karatê. Eu uso método de cross-training, métodos de treinamento funcional, eu uso métodos de ginástica e trago tudo isso para a minha aula de Karatê, porque eu entendo que aqueles métodos, além de motivarem os meus alunos, vão também trazer algum conteúdo e algum benefício físico e técnico para eles. Sai da caixa. Bora, galera!